O Salmo 47 é um salmo que fala a respeito de apenas dois assuntos. Ele fala sobre a soberania de Deus, nos versículos 1 até o versículo 4, e depois no versículo 5 até o versículo 9, ele fala a respeito dos louvores que devemos dar a Deus. Então, o Salmo 47 fala da soberania de Deus, que ele é soberano, que ele é rei e que porque ele é rei, ele merece os nossos aplausos, a nossa adoração. E na segunda parte, ele destaca a importância de darmos louvores a ele com alegria. Então, poderíamos dizer que o Salmo 47 pode ser chamado de a soberania de Deus e a alegria em louvá-lo, onde a sabedoria de Deus corresponde aos primeiros 4 versículos e a alegria de louvá-lo corresponde aos versículos 5 até o versículo 9. Esse salmo é de autoria dos filhos de Coré, como os salmos 42 até o salmo 49. Já comentamos isso na gravação dos vídeos anteriores, desde o salmo 42 que nós estamos comentando, que esses salmos, do 42 até o 49, foram escritos pelos filhos de Coré, e nós estamos no livro 2 dos Salmos. Os Salmos se dividem em 5 livros. O primeiro livro vai do Salmo 1 até o Salmo 41. O livro 2 vai do Salmo 42 até o Salmo 72. O Salmo 42 até o 49 foram escritos pelos filhos de Coré. O 50 foi escrito por Asaf, o 51 até o 71 foram escritos pelo rei Davi e o Salmo 72 foi escrito pelo rei Salomão. Aí termina o livro 2, começa o livro 3 dos Salmos a partir do Salmo 73. Nós vamos nos concentrar aqui nesse Salmo 47. Ele foi escrito pelos filhos de Coré. Como nós já dissemos também nos outros vídeos, Coré foi um dos homens que se revoltou contra Moisés e contra Arão, questionando por que eles eram os únicos que tinham autoridade de Deus para liderar o povo de Israel no período do deserto. Deus não se agradou dessa atitude de Coré e dos que se levantaram contra Moisés e Arão, e eles foram mortos, de acordo com o relato de Números, capítulo 16. Só que em Números, capítulo 26, conta que os seus descendentes continuaram temendo e respeitando a Deus. Então eles eram de uma tribo levítica, eles eram da tribo de Levi, responsáveis pela adoração, e eles foram mantidos como adoradores, responsáveis no culto no templo. E aqui, quando eles escreveram o Salmo 47, eles escreveram sobre a soberania de Deus e sobre a alegria em louvá-lo. Então, os teólogos dizem que esse salmo foi escrito provavelmente no momento em que todos de Israel estavam felizes, onde eles receberam uma vitória militar no meio das guerras que eles tinham. O Salmo 47 é um salmo de triunfo, é um salmo de vitória, é um salmo que enaltece a soberania de Deus. Vamos ler aqui a primeira parte. O versículo 1: Aplaudi com as mãos, todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Veja que ele já começa o salmo falando que para aplaudirem todos os povos, para cantarem a Deus com voz de triunfo. Versículo 2: Porque o Senhor Altíssimo é, tremendo e rei grande sobre toda a terra. Então ele fala que Deus, ele é altíssimo e ele é um tremendo rei, que reina sobre toda a terra. Daí no versículo 3, ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Veja que o tom é de triunfo, é de dizer que vamos aplaudir a Deus com voz de triunfo. Versículo 2, porque Deus é altíssimo, ele é tremendo, ele é rei sobre toda a terra. Versículo 3, ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Em outras palavras, o nosso Deus é verdadeiramente soberano e poderoso. Ele realmente governa, ele tem soberania.
Ele coloca todos os outros povos debaixo de nós. E aí no versículo 4, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Então ele fala, Deus vai escolher para nós a nossa herança. Se Deus é soberano e é Ele que vai escolher a nossa herança, então a nossa herança será muito boa, porque Ele é soberano. Então Ele tem poder sobre todas as coisas e pode nos dar aquilo que é melhor. E aí ele fala, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó. Ele está dizendo que eles são a glória de Jacó. Como nós sabemos, Jacó era o descendente de Abraão, que teve 12 filhos e que deu origem às tribos de Israel. O nome dele era Jacó, que significava suplantador e enganador. Um dia ele lutou com o anjo de Deus e Deus mudou o nome dele para Israel. Então ele está dizendo assim, que escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó. Ele está dizendo assim, assim como Deus honrou Jacó e mudou a condição dele de enganador e colocou o nome dele, um novo nome, o nome de Israel, dizendo agora você é um lutador, agora você é vencedor, da mesma forma o Senhor escolherá para nós a nossa herança. Ele escolherá uma boa herança. Ele não nos dará qualquer coisa, mas ele nos dará o melhor. Assim como ele fez com Jacó, que mudou o nome dele de suplantador para lutador, vencedor, ele também nos fará assim. Essa vai ser a nossa herança. Nós escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Ele está dizendo, Deus amou a Jacó e por isso mudou o nome dele de Jacó para Israel. Mudou a condição dele de alguém que era relacionado ao engano para alguém que havia lutado com Deus e vencido, alguém vitorioso. Então ele escolheu para nós a vitória. Aí vem o Selá. Selá significa pausa. Essa expressão é um sinal no meio de um cântico. Quando eles cantam a música e tem o Selá, significa que aqui eles davam uma pausa antes de cantar a segunda estrofe. E essa pausa é proposital para que o povo prestasse atenção na letra enquanto eles estavam cantando. Então aqui era para prestar atenção nesses primeiros 4 versos, que é para aplaudirem a Deus porque o Senhor é altíssimo, Ele é tremendo, Ele reina sobre toda a terra, Ele vai nos submeter todos os povos, vai colocá-los todos debaixo dos nossos pés e vai escolher a nossa herança, que é a glória de Jacó, a quem ele amou. Assim como ele mudou Jacó de suplantador para vencedor e lutador vencedor, ele nos dará uma boa herança. Aí vem a segunda parte que fala sobre ter alegria em louvar a Deus. Versículo 5. Deus subiu com júbilo. O Senhor subiu ao som da trombeta. Veja, ele está falando que Deus subiu com júbilo, que o Senhor subiu ao som da trombeta, porque alguém está tocando trombeta. Por isso que Deus veio visitar o povo. E quem é que está tocando a trombeta? O povo de Israel. Veja que no versículo 6 está uma ordem. Cantai louvores a Deus. Cantai louvores. Cantai louvores ao nosso rei. Cantai louvores. Veja que o verso 6 ele repete por 4 vezes. Cantai louvores. Cantai louvores. Cantai louvores. E menciona cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso rei. Reconhecendo Deus como rei sobre toda a terra. Aí no versículo 7, pois Deus é o rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Essa segunda parte do versículo 7, quando fala assim, cantai louvores com inteligência, tem uma aplicação prática no nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós não prestamos atenção nos hinos, nas canções que são tocadas na igreja e nas canções que nós estamos ouvindo. É muito importante prestar atenção nas letras, porque tem muitas canções e hinos que na verdade não são bíblicos. Eles falam de coisas que estão contra a palavra. Então é importante cantar louvores com inteligência, que os louvores sejam louvores que realmente honram e adoram a Deus, não louvores que ficam falando de coisas que são muito ligadas à terra. Tem algumas canções que falam que
a pessoa estava passando luta, a pessoa estava passando batalha e a pessoa ficou esperando. Esses tipos de canções são canções que falam a respeito de sofrimentos, de coisas terrenas. Aqueles que estão ligados a Deus sabem que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. No meio da tribulação, o cristão não vai ficar se lamentando e cantarolando que a situação é A, B ou C. Ele vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A resposta virá: o Senhor está comigo. Versículo 8: Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Mais um versículo. Veja que o versículo 6 fala: Cantai louvores ao nosso rei. O 7 fala: Pois Deus é o rei de toda a terra. E o 8 fala: Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. E ele termina no 9 dizendo que os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Então o versículo 9 fala que até os filhos dos reis, né? Quando ele fala os príncipes são os filhos dos reis, aqueles que estão se preparando para assumir o reinado. Todos os príncipes dos povos, todos aqueles que estão se preparando para governar, se reúnem, se congregam para serem o povo do Deus de Abraão. Por que que os príncipes dos povos se reúnem para serem o povo do Deus de Abraão? Porque eles percebem que o Deus de Abraão é o rei sobre toda a terra e é aquele que tem a soberania, aquele que tem o poder. Por isso ele fala que os príncipes prestam atenção na forma como Deus dá vitória para o povo de Israel e eles se congregam para servirem ao Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado, porque eles percebem que é Deus que concede a proteção. Escudo fala de proteção. É Deus que protege Israel. Então, toda os escudos da terra são de Deus, significa que toda a proteção que existe vem de Deus, porque ele está muito elevado. Então, o Salmo 47 ele é um salmo muito simples, tem apenas 9 versículos, tem uma pausa depois do versículo 4, foi escrito pelos filhos de Coré, é um salmo de adoração e honra a Deus, e é um salmo que fala que devemos adorar a Deus porque Ele é soberano, porque Ele reina sobre tudo. E na segunda parte, devemos cantar louvores a Ele com alegria, reconhecendo o seu reinado, reconhecendo Ele como verdadeiro e único Rei. Então, que nós possamos, no nosso dia a dia, ter motivos para podermos levantar as mãos e alegrarmos-nos com o Senhor pelas suas bênçãos e vitórias. Mas, ainda que você não tenha nesse momento, razões para se alegrar em Deus, não tenha dúvidas de que Deus é o seu refúgio. Nós comentamos ontem o Salmo 46. Volte aqui no canal se você não viu o Salmo 46 e ouça o Salmo 46. Os filhos de Corá também escreveram o 46. E no 46 eles estão falando a respeito de um tempo de crise. Então, no tempo de crise, de angústia, de aflição e de ansiedade, eles disseram que, vamos aqui, Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E aqui no Salmo 47, eles estão em um outro momento da vida. Eles estão numa fase em que Israel está sendo vitorioso. Então eles estão aqui, aplaudi com as mãos todos os povos e cantai a Deus com voz de triunfo. Vai chegar esse dia na sua vida. Continue perseverando se você está passando por uma batalha ou dificuldade ou luta ou está de repente chorando, se lamentando porque alguma coisa lhe aconteceu que você não esperava. Saiba que o Senhor é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da sua angústia, como diz o Salmo 46. Assim como os filhos de Corá escreveram o Salmo 46 para ter força na aflição, eles também escreveram esse salmo que lemos hoje, o 47, para dar honra e glória ao Senhor.
Isso nos mostra que a vida é dessa forma. Em alguns momentos passamos por tribulações e precisamos enxergar a face do Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Porém, sempre chega o dia em que você também erguerá suas mãos e louvará a Ele, dizendo: Deus é soberano, cantai louvores a Ele. Hoje é dia 16 de setembro e todos os dias, no final de cada vídeo, eu posto um vídeo falando sobre o provérbio do dia. Hoje é dia 16, então vou deixar aqui um vídeo chamado Recortes em Provérbios, capítulo 16. Nesse vídeo, nós fazemos comentários a respeito do capítulo 16 de Provérbios. E o capítulo 16 de Provérbios tem dois versículos que eu considero base, são o que eu considero principais. O 3, que fala assim: confia os teus caminhos ao Senhor, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Você tem confiado os teus projetos na mão de Deus? Se você confiar nas mãos de Deus, Deus vai estabelecer os seus pensamentos. E o versículo 18, que fala assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Não seja arrogante, prepotente, soberbo, porque isso vai levá-lo à destruição e ao abatimento. Se você guardar a humildade, você conseguirá conquistar muitos amigos que poderão te dar bons conselhos e você vai estar apto para ouvir os conselhos e se desviar dos caminhos maus. Mas Provérbios 16 tem mais temas e assuntos e vale a pena meditar todos os dias em Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Você pode meditar em Provérbios 12 vezes no ano. Mesmo em fevereiro, que tem 28 dias, e mesmo nos meses em que tem 30 dias, você pode acrescentar alguns capítulos ali para terminar o livro de Provérbios. E quem estuda Provérbios por 2 anos e aplica, toma decisões mais sábias e resolve muitas questões da vida. Quem lê Provérbios, medita e aplica durante 12 vezes no ano, durante 5 anos, recebe mais prosperidade. Então, seja alguém que lê Provérbios. Ainda que você não vá assistir o vídeo aqui do Recortes em Provérbios 16, separe um tempo, leia alguns versículos, pense a respeito, porque isso te dará instrução, conselho, sabedoria, entendimento, inteligência, discernimento e prudência. E todas essas coisas vão ajudá-lo a resolver os problemas de forma mais sábia e melhor. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Graças a Deus, amém.